Bueno. Naturalmente, devo cumprimentar o Centro Acadêmico pela iniciativa. Um centro acadêmico que não rola política, é completamente desnecessário a vida universitária. A Universidade Brasileira é uma universidade miserável em termos de ideias, de debates. Precisa retomar essa função. Há uma metáfora, uma parábola que compara a universidade e a sociedade como se fosse uma lebre contra uma tartaruga. A gente sempre pensa que é a lebre. Mas a universidade, na verdade, é uma tartaruga. A sociedade está sempre à frente. E também é um prazer dividir essa mesa com o Samson, que foi meu colega de departamento, com o qual nunca concordei, mas sempre tivemos uma relação, de fato, sempre tivemos uma relação para lá de cordial, discutimos os temas, o Afrânio, e um prazer conhecer a Renata. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou cínico e nem faço papel de bom moço. De tal maneira que é um prazer dividir a mesa com você. O que acontece com os economistas? Os economistas estão tendo uma formação cada vez mais débil. Não é um privilégio nosso. Os engenheiros são horrorosos, os médicos horrorosos, os advogados horrorosos. Porque eles estão no reino da especialidade. Uma divisão social do trabalho cria uma divisão burguesa de conhecimento, de tal forma que um economista é ignorante nas normas, os advogados são completamente ignorantes em economia. E assim sucessivamente. É um desastre. Mas todos falam com a autoridade do especialista. E, via de regra, falam com o postulado, a ideologia. Por isso que eu sou inimigo das ideologias. O bom marxismo é crítico das ideologias. Não defende uma ideologia socialista, é uma idiotice. Nós somos críticos das ideologias. Os postulados devem ser testados na prática. E o recurso aos números, se tem alguma função, é precisamente para testar algumas ideias. Muito frequentemente, quando a gente testa algumas ideias que são muito populares, elas caem por terra. Mas aí nós temos que buscar com precisão os dados. E vamos começar pelo aquilo que Roosevelt, que não é Trotsky, chamou, num período muito importante na vida dos Estados Unidos, que aliás os liberais são ignorantes sobre os Estados Unidos. Isso é terrível no Brasil. A esquerda também é, mas pelo menos não manda os filhos para Disney World, já é uma vantagem. Vamos falar aqui do que o Roosevelt chamava dos banksters, mistura de banqueiros, banks com gangster, os banksters, que é o Henrique Meirelles. E a justificativa dirigida, já que a Renata tocou, nós temos que pegar o documento. E o que o documento diz? O documento é do Henrique Meirelles, dirigido ao presidente da República. E o que ele diz? Faz-se necessária mudança no rumo das contas públicas para que o país consiga, com a maior brevidade possível, restabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública. Não é uma confiança em abstrato. É uma confiança em algo concreto. O Estado vai ter capacidade de pagamento ou é insolvente. Então chega de blá blá blá, não é? Temos uma desconfiança. A confiança nos contratos, isso é blá blá blá. É, muito concretamente, como diz o Bannister oficial, uma confiança na sustentabilidade dos gastos da dívida pública. Que ameaça pairava no Brasil durante o sistema petucano? O que é o sistema petucano? Essa aliança entre petistas e tucanos. A meu juízo, não é só que o governo Temer tem ilegitimidade para aplicar isso. O Congresso menos ainda. 70% do Congresso é corrupto e devia estar na cadeia. E só não está na cadeia porque temos cortes igualmente corruptas e cúmplices desse sistema. Não é só um problema do Temer. O Temer, em 2 anos e meio, vai pegar sua aposentadoria e vai para casa. Ele já declarou, vai colocar a economia nos trilhos, ou seja, fazer um ajuste sobre a geração de vocês. Vai botar um ferro em vocês. Vai baixar os salários, diminuir as possibilidades, bye empreendedorismo. Quer mais? Dou aqui todo o rosário do que vai acontecer. Nós já vivemos várias vezes isso, não há novidade alguma. Que conversa, parece que temos um fenômeno novo, essa maior crise, longe de ser a maior crise. Longe de ser a maior crise. Oxalá fosse a maior crise. Eu que não creio, diria que os deuses nos protejam, essa é a maior crise. Seria fácil de sair dela. E essa sustentabilidade tem a ver, então,
com a dívida, diz o Mister, funcionário do Banco de Boston, porque ele é aposentado pelo Banco de Boston, percebe, senadorzinho, deputado federal pelo PSDB de Goiás. Nós estamos falando disso. De que planeta estamos falando? Então vamos trabalhar com os dados concretos. Esse é o problema. Sustentabilidade do gasto da dívida pública. O que estava acontecendo? Traga os dados. É vexaminoso. Como é que podemos trabalhar com ideologia? Gente, desde 2003, a superávit primário, vou repetir, para idiotice, a superávit primário, ano por ano, 55, 72, 81, 103, babá, bi. Superávit primário, tem que pegar as contas do Banco Central. 2013, 91 bi de superávit. Não é só o percentual de evolução do gasto, é falso. É um dado preliminar. Tem que pegar quanto é que era o saldo e o superávit primário de 91. 2014 apareceu o primeiro déficit primário. Sabe quanto é que era? 32,5. Sabe o que é isso? Nada! Quanto é que é o PIB brasileiro? Quase 6 trilhões, cacete! Como é que vem alguém me falar que um déficit primário de 91, de 32 bi, é uma ameaça às contas públicas? Que idiotice é essa? O pessoal não sabe somar 1 mais 2? É claro que sabe, por isso que eu digo, não é um problema de falta de matemática, de aritmética elementar, é um problema de afirmação da ideologia. Em 2014, um tremendo rombo, 111 bilhões. Que tremendo! Cadê o pessoal campeão do PIB? Comparar com o PIB de 6 trilhões, nós temos um déficit primário de 111. Cadê? E agora, mesmo com o Temer, 170 bi, qualquer keynesiano envergonhado. Um keynesiano envergonhado, em geral eles já são envergonhados. Mas um keynesiano envergonhado daria um déficit de 170 bi e diria, tiramos de letra. Portanto, essa aqui é a trajetória. Por que começou a aparecer esses déficits? Porque o socialismo estava na esquina, uma ameaça à propriedade privada, a insegurança jurídica. De onde? De onde saiu tamanha asneira? De onde saiu? Acaso Bernie Sanders vai implantar o socialismo social-democrático nos Estados Unidos? Quem acompanha a CNN, como eu acompanho, para pegar meu inglesinho lá, vejam, está tudo fechado, Wall Street, com qualquer um dos dois. Tem o luxo de colocar Hillary Clinton cada vez mais à direita, porque no outro lado, o rapaz contribui, né? Que idiotice, nós assistimos a CNN, cacete. Ninguém sabe dizer mais do que está acontecendo nos Estados Unidos. Se não quiser isso, pessoal alternativo, assiste Democracy Now! Internet, muito melhor. Não precisa ver o Globo News. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que a partir de 2013, a taxa de juros, que era 7,12, vou dar só os dados de janeiro, Banco Central, que não tem conversa mole, era 7,12, 2014, 10,40, 2015, 12,15, 2016, 14,15. O que aconteceu? Algum milagre, se gastou mais com previdência, mais com seguridade social, mais com proteção de animais, esse cachorro que está abandonado, mais com saúde, mais com educação, mais com os burocratas, mais com estados e municípios. Que burrice, que má fé. Não! A taxa de juros explodiu. E o que aconteceu? Explodiu a dívida pública interna. O que aconteceu? O gasto financeiro saiu de 213 para 248 para 311 e em 2015 para 501 bi. Sabe o que nós recebemos na universidade? Porra nenhuma! Isso aqui foi rentismo financeiro, bancado pelo quem? Pelo sistema financeiro. Não acreditem no bolivariano aqui. Baixei antes de vir para o debate. Banco Central. Acaso tem insegurança nos empréstimos? Qual é o nível de inadimplência do sistema financeiro? Menos de 3%. Dados do Banco Central. Está no relatório do Banco Central. Relatório de estabilidade financeira do Banco Central. Dados de abril de 2006. Pegue todos os anos anteriores.
inadimplência baixíssima. Mais do que isso, camarada Samson, o grau de liquidez do sistema financeiro é tal que os bancos não só aumentaram suas provisões, como fizeram algo maior, abocanharam uma parte maior ainda da dívida pública e são responsáveis, cresceu em 27% a aquisição dos bancos dos títulos da dívida pública. Por isso que digo que não pode fazer ideologia de merda. Tem que pegar os dados para sustentar as coisas. Um economista, quem está aprendendo, tem que pegar o dado. E quem está ensinando também. E diria, sobretudo quem está ensinando. Eu fico possesso, porque vendo aqui os dados do Banco Central, sobre a estabilidade do sistema financeiro, não paira sobre o sistema financeiro ameaça, segurança jurídica alguma. Zero, diz o Banco Central, diz a Febraban. De onde saem essas coisas estranhas? Muito bem. Nível de inadimplência baixíssimo, liquidez altíssima, participação de... E por que os bancos fizeram? Arrancaram esse excedente e impuseram à sociedade o chamado ajuste fiscal. Tem crise fiscal no Brasil? Nada de crise fiscal, tem uma crise financeira do Estado originada pelo rentismo capitaneado pela Avenida Paulista. Qual é o problema? É que nós não temos, Renata, tal como na Inglaterra, aliás, diga-se de passagem, não é uma loucura dos constituintes de 88. Adam Smith conta nas riquezas das nações como a taxa de juros era 12%, precisamente 12%, na Inglaterra dele. Taxar a taxa de juros não é uma anomalia dos trópicos. Isso é uma prática comum, que tem mecanismos de controle dentro dos Estados Unidos, e estou te dizendo, é só ler o meu querido filósofo moral, que não tem nada de liberal, que é o seu Adam Smith, que tem um pessoalzinho que fica pegando Adam Smith como se fosse um escoteiro de liberalismo. Não tem nada a ver com liberalismo, é um filósofo moral. Também o bando dos economistas fica pegando como economista, não tem nada de economista. Qual era o problema de Davi Ricardo? Davi Ricardo abre os princípios de economia e política que estamos dizendo, tem que acabar com a dívida. Por quê? Porque ele queria acabar com o rentismo. Mas o que era o Davi Ricardo? Queria meter a indústria. E queria importar grãos para derrubar os proprietários de terra. Tem que entender o que é o capitalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. O liberalismo no Brasil é uma pobreza absoluta, que não estuda os Estados Unidos nem a Inglaterra. Pega uma coisinha aqui, uma justiça comunitária ali em Washington, uma em Ohio, uma coisinha na Disneylândia, mistura um pouquinho de tudo e vem. Não é assim. O que aconteceu? Nós temos um problema fiscal. Há um problema fiscal. Quero falar disso. Qual é o problema fiscal? Nós temos, a classe dominante brasileira tem 1 trilhão e 500 bilhões de dólares depositados nos paraísos fiscais. Primeiro problema. O que faz? Todo governinho vem, pode ver, a cada 3 ou 4 anos, vem uma política, um projeto de lei no Congresso Nacional para permitir a internalização dessa grana sem pagar imposto. Está correndo uma lá agora, mas é cada 3 ou 4 anos, pode acompanhar. Por quê? Porque eles fugam capital de maneira ilegal e depois vem. E o governo aparece, sempre tem um deputado geral paulista, cretino, que vai chegar lá e dizer o quê? Não, vamos permitir a entrada porque nós temos problema fiscal permanente. E vem a anistia, uma atrás da outra. 1 trilhão e 500. Sabe qual é o cálculo do INESC sobre soberanação fiscal no Brasil? 450 bi ao ano. Eu e o Samson é na fonte, 27,5, camarada. Não tem choro nem vela. Sabe por que lá, no CCJ, uma das áreas mais suculentas da tua profissão é direito tributário? Porque são os advogadozinhos com as corporaçõezinhas, que não é corporaçãozinha de funcionário público, é corporaçãozinha que tem um símbolo bem grande, é uma General Motors, é uma RDS, é uma Friboi, essas são as corporações, são as grandes empresas que fazem o quê? Sonegam. Operação Zelotes, está aí? Só a Operação Zelotes, calculado por baixo, segundo a Polícia Federal, esse juizinho de quinta, que é o Moro, 19 bi, entre os quais estava quem? Aqui é a RDS. 450 bi a sonegação. Mas não é isso. Dentro, Renata, da dívida ativa, sabe quanto é que tem de ações transitadas em julgado? Sabe o que significa isso?
que já não cabe mais recurso. 252 bi. O governo podia fazer, sabe o quê? Contratar uns advogados, melhoraria o salário da categoria, chama a OAB, faz um convênio com a OAB e manda cobrar os caras a execução sumária. Renata, transitado em julgado, sabe o que significa? Que não cabe recurso. 252 bi, paga todo o déficit fiscal. Já, agora. Por que não faz? Quer saída para a questão fiscal? Tem. Cobra isso. E a desoneração? Saiu ontem, Folha de São Paulo, está aí todo dia. O Temer manteve todos os programas suculentos de transferência de renúncia fiscal para o setor privado. Não é para os funcionários públicos, Renata. Não é para o Bolsa Família. Não é para os pobres e minerados, que diga-se de passagem lá nos States, o paraíso do liberalismo, tem 53 milhões de pessoas que recebem ajuda do governo federal. E faz isso, sabe por quê? Senão tem a revolução social que eu gostaria de encabeçar e que o Bernie Sanders seria a minha direita. Então, aqui está acontecendo algo fundamental. Aqui está acontecendo algo fundamental. Essa desoneração fiscal que foi começada timidamente pelo Lula, aprofundada pela Dilma, rende, esse ano que passou, 2015, 400 bilhões para o setor. Quem quer falar em política fiscal no Brasil tem que enfrentar em primeiro lugar isso aqui. Então a minha tese é uma só. Não há crise fiscal. Tem um problema de política fiscal. Ela é regressiva, ela pune o consumidor, ela pune as classes médias baixas, ela pune o funcionário público e é um paraíso para a classe dominante. Um paraíso. Por isso que não vai ter reforma tributária porra nenhuma. Nem nesse Congresso, nem coisa nenhuma. Agora, o que nós não estamos querendo enfrentar, a sociedade brasileira não quer enfrentar, é que tem um tema da dívida. E digo claramente, sem auditoria, e o calote completo, vou repetir a palavra, e o calote completo, nós mandaríamos para a cadeia um conjunto de presidentes do Banco Central, diretoria, porque fizeram resolução, fizeram decisões, legalização de inovações financeiras, sem respaldo na lei orgânica do Banco Central, sem respaldo e autorização da Constituição, que deveriam ir todos os diretores para a cadeia, encabeçado, inclusive, pelo senhor Gustavo Franco, que foi o primeiro que fez isso. Agora está dedicado a Machado de Assis e a Shakespeare, imitando os ingleses, porque originalidade ele não tem uma. Entendeu? Esse é o ponto. Teria que fazer isso. Mandá-los para a cadeia. Então, o que a dona Dilma fez? Por isso que é o sistema peitucano. Vetou a auditoria da dívida, que é a Constituição. E aí, quero terminar o seguinte. Antes, a Constituição do que um país sem lei. Quero dizer para aqueles que acham que tem problema de segurança jurídica. Nós tivemos uma ditadura aqui. Na ditadura não havia segurança jurídica alguma, Renato. E as taxas de investimento foram as taxas chinesas. Portanto, não há correspondência alguma entre uma e outra. Obrigado, desculpa por ter me passado o dia.